Vozes de Luz. Começa agora, Programa Espírita Vozes de Luz. Vem com a gente se iluminar. E é isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thaís Soares. Boa noite, Ju. Tudo bom? O negócio aqui tá profissionalizando, hein? Que estamos hoje. Isso, cara. Olha, o convidado de hoje nos trouxe essa inovação aqui, para esse acréscimo também, enfim, nessa divulgação a mais. Nos deixará no chinelo hoje. Sim, hoje sim. E vocês vão entender o porquê que ele vai deixar a gente no chinelo hoje. Por favor, Né? Júlio. Rubens Silvestre. A voz de veludo. A voz de veludo. Vocês Boa noite, conversaram com o Rubens. Miltinho Magolo, né? Fala a verdade. Boa noite, Thaís. Seja muito bem-vindo. Pri, Júlio, Amarildo, né? E aos nossos queridos amigos, ouvintes da Rádio Nova Era, aos nossos amigos internautas. Hoje, né, além da página da Thaís no Facebook, nós estamos também fazendo um experimento para que vocês incorporem ao trabalho. Né? A Rede Amigo Espírita, com o nosso amigo José Aparecido em Oriflama, que permite que a gente vá para o Facebook, na página Semeador Catanduva, a instituição na qual nós trabalhamos em Catanduva, e também para o YouTube. Olha que maravilha. Muito bom. Meu Olá. Deus. É isso aí. Muito bom. Bom demais. Quem Muito faz obrigada isso por essa acontecer é o oportunidade. Amarildo, né? O Amarildo tá Muito numa bom. humildade, Tá, né? tá, numa Ele que humildade. fez tudo acontecer, passou fio pra lá, fio pra cá e... Eu Rubens, Que legal. muito obrigada pela agradeci, oportunidade também, Já viu? agradeci na sua página e agradeço de coração. Para mim é uma oportunidade valiosíssima de aprendizado. E lembrando aqui agora de público, né? Que eu estou aprendendo a ser perguntador. Né? E você me convida para responder. Ora aí para que dê certo. Vamos Vai ver. dar tudo Vai, certo. já deu certo. Só de você estar aqui hoje é uma... O Rubens Uma é bênção. um grande estudioso da doutrina e a gente vai perceber isso durante o programa. Que O legal. Rubens, gente, para quem está acompanhando, a primeira vez que ele entra num estúdio de rádio, tá? Então tenham paciência porque ele não tem experiência nenhuma com rádio. Então faz só o quê? Uns 80 anos? Quanto 90? tempo, gente, Rapaz. mentira. O Rubens, ele tem um programa de rádio também, chama-se Momento Espírita, lá em Catanduva, que é transmitido pela Rádio Difusora, lá em Catanduva. Qual é a frequência, Rubens? É 95,5 MHz. 95.5 de Catanduva, FM também. FM também. Que vai ao ar todos os domingos, das 7 às 8 horas da noite. Exato. Correto? E também é transmitido, como ele falou, pela Rede Amigo Espírita e pela página do Semeador. Quanto tempo de rádio você já tem, Rubens? Nós iniciamos em 10 de maio de 1997. Tá Olha, vendo? que- Tá começando que agora, gostoso, né? Uma imagina. voz gostosa. Há 4 anos nós estamos na internet, né, Marildo? 3 a 4 anos, né? Olha que bacana. 13, 5 anos. 5 anos fez já. 5 anos. Mas todo esse tempo foi quando a difusora ainda era AM. Ainda né? é. O ano passado passou para FM. Olha que bacana. Nossa casa é muito querida. Temos muito que aprender então com o Rubens aqui. E Isso. muito obrigada pela oportunidade de verdade, Rubens. Muito de obrigado, verdade. Rubens. Boa noite, a Rádio Nova Era, né? Que a gente se empolgou tanto aqui que a gente nem deu o boa noite. Boa noite ao pessoal do Facebook que está nos acompanhando. Boa noite, gente. Bom demais ter todos novamente aqui. Muito legal. Eu fiz algumas plaquinhas, mas a câmera, eu inverti, eu espelhei ela e a câmera transmite normal. Ai, que beleza. Mas eu vou Nossa, mostrando mas aqui, tudo ó. bem, Olha que legal. Isso Qualquer aí. semelhança comigo. Eu adorei esse bonequinho aqui. Parece... Qualquer semelhança, bonequinho com você. Ai, entendi. que legal. Mera coincidência, então, né? Respire. Que estamos aí todos de... Viver é queda livre. Aproveite a viagem. Olha que legal. Legal, muito legal. Vamos lá, vamos começar num ritmo gostoso. Quer que eu pegue outra plaquinha para você? Não, tá tranquilo. Tem mais algumas aqui ao longo do programa, eu vou mostrando. Bora? Bora lá. Bora lá? Vamos iniciar então com aquela... Aí hoje tem sorteio. peça. Comenta eu quero aí Sim. se o Facebook funcionar, né? Porque tá tudo ó, branco aqui o negócio.
Aqui pode isso fechar mesmo. e começar. Aí, ó. E voltou. lembrando que o sorteio vai dar pra gente fazer, eu acho que pela rádio, pela rede Amigo Espírita, pelo semeador também, vai colocando eu quero, vai dar pra gente fazer esse controle ou vamos fazer só pela página no Face? A gente acabou falando um pouco antes e não fechamos isso, né? Não... Acho que não vai dar, né? Vamos Então, fazer só vamos. pelo Face Vamos mesmo. vendo, né? então. De repente. Não, porque às vezes eles vão repente dá, comentando hein? por ali também, né? Enfim. Vamos lá. Eu não tô conseguindo Ah, e só- consultar no Face, tá? Tá. Tá. Então, só pra lembrar aí, ó. São o os li- imprevistos da vida, tá tudo certo. O livro aqui vem a calhar com o tema Perdão, a chave para a liberdade. Vamos lá, então? Vamos lá. Para não perder mais tempo, aproveitar essa presença ilustre aqui do nosso amigo Rubens. Isso. Vamos lá, tá? Vamos fazer a nossa prece. Vamos fazer a nossa prece. Para iluminar ainda mais esse ambiente, iluminar ainda mais a vida e o caminho de todos aqueles que estão aqui acompanhando. E vamos iniciar agradecendo primeiramente a Deus e ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade que estamos tendo aqui de nos iluminarmos através dos esclarecimentos da doutrina espírita. Muito obrigada, Senhor, por essa bendita oportunidade. Agradecemos ainda a oportunidade do trabalho, a oportunidade de fazermos algo ao nosso próximo. E lembremos que sempre que tivermos a oportunidade, possamos nos doar ao nosso próximo, fazendo bem, auxiliando aqueles que mais precisam, sendo instrumentos do nosso Pai, para que possamos nos sentir úteis e merecedores de toda a graça que recebemos de Ti, Senhor, todos os dias. Que esse programa, o programa desta noite, possa beneficiar a vida de muitas pessoas e que possamos levar para o máximo de pessoas possíveis, para que todos recebam a paz e a luz dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Obrigada, Senhor, mais uma vez por nessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Falar aí, se quiser participar do sorteio, tá? Pode seguir por aqui. Peraí, como é o meu nome? Mas é só pelo YouTube, né? YouTube. Só. Tá no Face, não vou pensar. Bom, vamos lá então. É que a gente. Cara, Só que legal. tá, Hoje nós vamos até meia-noite, não dá nada? Isso, tá tudo certo. Tem compromisso hoje depois das. Só depois da meia-noite. Depois da meia-noite. Não, até lá a gente já encerra o programa. Bom, como o Ju falou, o tema da noite é o perdão liberta. Inclusive o livro que a gente ganhou, quero muito agradecer a Silene, que nos doou gentilmente essa obra para que fosse sorteada. E iremos falar sobre o perdão e o perdão liberta. Viu que eu nem coloquei um ponto de interrogação aqui, né? O perdão liberta? Não, o perdão liberta. Já foi, né, uma afirmação. O essencial da questão do perdão é a libertação. A libertação. A libertação. Muito bom. E a gente vai começar falando um pouco sobre a mágoa e sobre a culpa. Eu acho que não tem como, né, na nossa existência, no nosse convívio, nos nossos relacionamentos, não ter nenhum momento que a gente tenha que perdoar. Não tem. Fala assim, mas eu nunca tive situações que a gente às vezes coloca algo grande, né, como se a gente tivesse que perdoar. Mas eu acho que todos os dias, ou em algum momento, a gente acaba se deparando com a necessidade de perdoar e com a necessidade de pedir perdão. E a gente acaba alimentando muitas vezes a culpa e muitas vezes a mágoa. E é falando exatamente sobre esses dois sentimentos, Rubens, que eu gostaria de começar o programa. O que é a culpa e o que é a mágoa? E o que esses dois sentimentos causam em nossas vidas, em nossas existências? Perfeito. É por esse motivo que Jesus veio nos falar da necessidade do perdão, porque exatamente pelo que você está dizendo, né, Thaís? Nós ainda nos magoamos, nós ainda nos chateamos, nós ainda ficamos ressentidos, nós ainda sentimos culpa, temos sentimento de culpa. Nossa, eu fiz isso, como que eu fui fazer isso novamente? Eu sei que não devo fazer isso. Ou alguém, nossa, eu sei que não poderia mais guardar esse sentimento. Então, por conta de nós ainda termos essas imperfeições, ninguém é melhor ou pior, tendo menos ou mais, é a nossa condição espiritual, né? Condição evolutiva em que nos encontramos, daí a necessidade do perdão.
Porque se não sentíssemos mais nada disso, né? Não tivéssemos essas imperfeições, para que o perdão? Né? Não haveria, ou o auto-perdão, né? Então, a mágoa é toda vez que nós, ai, mas que coisa, como que fez isso? Nossa, minha mãe me chateou, meu marido, né? Principalmente naqueles indivíduos, naquelas pessoas do nosso trato mais apertado, mais próximo, que nos chateia mais. Porque é um estranho, alguém no comércio, no atendimento, fazer alguma coisa, você fica meio assim, né? Naquele momento, mas depois passou. Mas quando é um ente querido, parece que machuca mais, né? Então nós ainda sentimos isso daí. Se é um estranho, dá pra descer o braço, né, Rubão? Desce o braço já. Aqui não, meu irmão. E aí exatamente é o oposto do perdão que você está dizendo, né? Eu sei que você tem uma intenção nisso daí. Porque a primeira vontade que dá é de partir, instinto, né? Falar, ó, para, que negócio é esse, né? Ô, minha esposa, que filho, né? A gente quer esclarecer as coisas. Não efetivamente... Eu falei com estranhos, né? Mas em casa é exatamente o que você citou. Quando é um ente querido, um próximo, aquilo chateia, magoa. E muitas vezes o melhor muitas vezes não, né? O melhor é perdoar, mas fica um sentimento meio... Na hora ferve, né? Ferve. E há quem diga assim, o sangue correu nas veias. Sim. Ainda bem, né? Mas porque senão a gente desencarna, né? Sim. Nas veias, não seríamos um vampiro. Né? Muito bem. E eu ouvi até uma frase, eu cheguei até a postar no Face também, que diz assim, que o ressentimento é igual beber veneno e querer que o outro morra. Eu achei muito curtinha e eu achei fascinante, né? O ressentimento... resume tudo, né? Resume tudo. E o nosso instinto é muito animal ainda, né, Rubens? A gente tem esse ímpeto aí de ter algumas reações quando alguém nos fere, quando alguém nos faz alguma coisa, e a gente tem essa, né? E depois para a gente dissolver isso demora muito tempo, né? É muito instintivo ainda a nossa vida. Nós reagimos. Nós aprendemos com Jesus, com a doutrina espírita, a agirmos. Só que ainda nós temos reações, né? Reação é próprio do animal, é instinto. Nós estamos mais próximos do processo evolutivo. Haja vista que nós estamos hoje no mundo de provas e expiações, o anterior é primitivo. Então nós saímos há pouco tempo da animalidade, né? E acima de provas e expiações, ainda temos aí na classificação do codificador Allan Kardec, mais 3, né, classes de mundos, né? Então a gente ainda tem esse ímpeto, essa coisa de... Mas, conforme nos afirma o Evangelho segundo o Espiritismo, se hoje eu tenho isso, mas eu já consigo me controlar, pelo menos um pouquinho, eu estou em vias de aperfeiçoamento, né? Sim. É essa a ideia, né? Da renovação espiritual, né? Quando já vem aquele pensamento e a gente já consegue repelir esse pensamento, né? Ou seja, quando a gente não se compraz mais com o mal. Mas a gente já consegue repelir, a gente concebe ainda o mau pensamento, né? Mas se a gente já tenta repelir esse mau pensamento, então a gente já está na via do progresso. Então eu fico ressentido, dali a pouco falo, meu Deus, como que eu estou assim? Já procuro uma circunstância para poder desfazer aquilo, né? Falou do estranho mais uma vez, mas vamos falar, porque com o estranho é fácil de lidar. Você muda de emprego, você sai muda de centro espírita, muda de rádio, mas como é que eu vou abrir mão do meu filho, da minha esposa, né? Uma coisa terrível é eu ficar 1 hora sem conversar com a minha esposa, por exemplo. Um dia, aí já começou a virar um problemão. E às vezes a gente ficava, pelo menos quando a gente se casa, somos todos casados aqui, né? 1 semana. E ainda se utiliza dos filhos para poder... fala pro pai que eu estou precisando de dinheiro. Se o filho ou deixa um bilhetinho, né, Rubens? Se o filho entendesse, diria assim para a mãe, fala você. Diria pro pai, fala você, tentando a reconciliação, né? É verdade. O Rubens, e a gente às vezes confunde o perdão com o esquecimento. A gente acha que perdoar é esquecer, é deixar para lá. Só um pouquinho. E eu queria que você nos falasse o que é de fato o perdão. O perdão é esquecimento. É esquecimento? O Evangelho, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então não há confusão. Mas vamos entender vamos lá, então. Onde que ele aparece como esquecimento.
Porque que coisa interessante, né? Allan Kardec estudou com os espíritos superiores, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, sobre o perdão. Exatamente embutido ali nesse capítulo 10 que está intitulado Bem-aventurados os misericordiosos. E vem nos falar que a misericórdia é o esquecimento da ofensa, né? Então, perdoar é esquecer, mas ainda não está na nossa condição. Então, nós vamos... Estou saindo muito do microfone? Não, tá tranquilo. Fica em paz. Então, nós temos que esquecer, porque se não esquecermos, mas não nessa encarnação, é humanamente impossível só se eu tiver um problema mental, problema de memória, aí eu vou esquecer. Não tem como. E aí é que está a coisa mais importante. Eu trabalhar sem me esquecer da coisa e conseguir administrar, reatar os laços, desfazer nós, reatar laços, que é bem diferente nó e laço, né? E conseguir conviver com a pessoa, né? Jesus teria esquecido as ofensas dos 33 anos? Chico Xavier esqueceu as ofensas que ele recebeu, né? Em toda a sua vida, da madrinha, do sobrinho que o levou à justiça. Não esquece. Não, simplesmente entanto, caminhou, né? No entanto, detalhe do esquecimento, quando nós ainda não nos capacitamos moralmente para o esquecimento, Deus se utiliza do recurso extraordinário que é a chamada bênção do recomeço, reencarnação. Então, se eu me lembrasse, Marinês, meu amor, você está aí me vendo, nos vendo, Marinês? Ela garantiu que hoje ela ia assistir, né? Então, um beijão para minha esposa lá em Catanduva. Se ela se lembrasse que eu a prejudiquei, né, fiz alguma coisa, acha que ela se casaria comigo? Ou se casasse, de repente descobre, um espírito foi lá e revelou, esse cara aí, ela termina comigo, porque já tem uma certa animosidade. Nossa, eu casei com esse cara, se eu tivesse percebido isso antes, mas eu não lembro. Então, pelo esquecimento, eu estou conseguindo retrabalhar com aquela pessoa, com o colega da empresa, com o meu chefe, com o meu subordinado, com o presidente, o diretor da casa espírita, né? Aquela coisa, porque no centro espírita não tem só maravilhas, né, Thaís? Nossa. É? E olha... Longe disso. Né? Então a gente fala, será que eu fiz? Ou será que ele me fez? Não vai. Esqueceu. Né? A necessidade do esquecimento para poder... Porque numa encarnação só, às vezes nós temos dificuldade de trabalhar como fez Gandhi, como fez Maria Teresa, Irmã Dulce, como faz Divaldo até hoje, Chico, como nós já citamos. Então o esquecimento entra nesse momento. Se nós não conseguimos fazer esse esquecimento durante essa existência, Deus permite que a gente esqueça através de uma nova encarnação. Aí eu vou retrabalhar sem lembrar que tivemos problemas. No final da nova existência, quando nos reencontrarmos no além, falamos, nossa, então é você, então explica o porquê que eu tinha aquele probleminha, mas aí já foi. O esquecimento abençoou e nós fizemos alguma coisa de melhor. E tem gente que mesmo não se lembrando, ainda vive um problemão e passa uma existência e desencarna com problemas. Aí é a questão do ódio, né? O oposto do perdão. Eu sou muito tímido, não sei se vocês perceberam, mas hoje eu estou meio que deslanchando. Ótimo. Né? Essa é a nossa intenção. Esqueça tudo que está dos lados. E o bate-papo aqui é bem informal mesmo, né? É verdade. E levando... falando demais. Não, por favor, continue, porque a gente está aqui, é um aprendizado maravilhoso. Né? Com certeza, muito, muito, muito. É isso, uma oportunidade Thaís? gigante. Sim, mas assim, a gente só não está em condições ainda de esquecer. Não. Mas o perdão, Então, ele é esquecimento, então. Posso desdobrar, então? Pode desdobrar. Como eu não consigo me esquecer e não tem jeito mesmo, olha só que coisa interessante. Tanto não esqueço, e a coisa é tão viva, que se de repente, 20, 30 anos depois, você não pode falar de 20, 30 anos depois, mas eu já posso, né? Já tenho idade para isso. Se eu tentar contar para vocês, se eu fosse falar agora aqui, né, ao vivo e a cores, de um acontecimento comigo, que eu fiquei magoado com meu pai, tanto tempo atrás, e começasse a detalhar para vocês o que foi, olha, Thaís, Júlio, Pri,
pessoal que está nos assistindo, né? Eu vou contar para vocês o que o meu pai me fez. E começo a detalhar, vocês vão perceber que eu começo a inflamar, a vermelhar e daqui a pouco eu estarei com taquicardia e outras coisas mais. Não esqueci, não é humanamente possível. Marildinho, tudo bem? Ele está dando uma olhadinha ali, né? É costume nosso lá no momento espírita, né? Então, se eu não consigo me esquecer hoje daquela desavença, daquela ofensa, que eu pelo menos não queira a revanche, que eu não queira a desforra, que eu não queira me vingar. Isso já é um grande passo. Não, eu ia colocar uma coisa, a questão do esquecimento ainda. Mas o ideal não seria que quando a gente lembrasse numa situação, isso não nos afetasse mais? Porque assim, a gente vai esquecer, mas em algum momento, não sei, né, isso vai fazer com que a gente reviva esse momento. O ideal é que quando a gente reviver esse momento, quando for tocado no assunto, lembre que aconteceu, isso não te fira mais, assim. Exato. Às vezes a gente fala assim, eu perdoo, né? Eu esqueço, mas a gente esquece enquanto não se encontra com aquela pessoa, por exemplo. Sim. Né? E eu até evito, falo, olha, evitar porque pode dar problema. Mas um dia você foi num clube, você foi numa palestra de espírita lá, de um renomado orador que junta muita gente, alguma circunstância te coloca junto àquela pessoa que você teve aquele probleminha no passado e você starta. Então, o ideal seria nós não provocarmos um distanciamento. Sabe, a gente deve fazer experiência na nossa vida com relação a tudo. Eu costumo fazer isso, sabe? Então, por exemplo, me apareceu uma alergia que me coça. Por minha conta, eu vou tentar descobrir, começo a eliminar um alimento, produto de limpeza, o perfume, a roupa, enfim, né? Eu tinha um problema com velório. Isso eu estou falando, né? Somos dois. Eu tinha medo, mas eu não tinha e não tenho nenhuma familiaridade, não gosto de velório, mas a gente vai, porque tem irmãos ali, é um familiar, é um amigo que conta com a nossa presença. Às vezes você não vai falar nada no velório, mas a tua presença, só de ver que você está ali. E aí eu falei assim, nossa, mas eu sou espírita, eu não posso, eu preciso provocar, né? E eu comecei a ir em velório. Não que eu comecei a papar defunto, como alguns dizem, né? Mas não evitar, sabe? Entender, além da necessidade da pessoa de ver um amigo ali, poxa, ele falou de velório, de desencarnado e tal, e ele não veio no velório da minha mãezinha, sabe? Seria tão importante. Não, eu comecei a provocar. E aí aconteceu o seguinte, começaram a pedir para eu fazer oração. Hoje eu oro quando criança nasce, quando criança faz não sei quantos anos, em formatura, em casamento, em velório. É um puxador de terço, um colega diz, né? Então, eu estou dizendo assim, para chegar nesse ponto. Então, eu devo provocar. Poxa, eu tive problema com aquela pessoa. Eu não vou abraçá-la, beijá-la, porque isso não é, o Evangelho nos mostra, que não é esse o perdão. O amor não é assim. Mas que eu não impeça de me encontrar aquela pessoa, de cruzar com ela. E se eu sentir que não tem aquela abertura para um cumprimento, para uma aproximação maior, que eu fique de soslaio, né? Que eu fique olhando de lado para ver se ela dá uma chance. Se eu perceber que ela olhou de lado também, pronto. Bom dia, olá, faz um sinalzinho, não precisa nem falar. Você está fazendo a tua parte para quebrar o problema. Sendo o ofendido ou sendo o ofensor. Alguém vai perceber que há um interesse ali numa reconciliação. Eu lembrei agora de um episódio que ocorreu semana passada, né? Eu estava num lugar, né? E olhei para uma senhora assim e falei assim, boa tarde. Ela falou assim, boa tarde. Aí eu olhei de novo e falei assim, tudo bem? Ela falou assim, você me conhece? Aí eu falei assim, pra gente desejar uma boa tarde e perguntar se está tudo bem, a gente não precisa conhecer a outra pessoa. Ela ficou inteira vermelha, ela falou assim, tô bem. Nós somos muito armados, né? Por isso é que nos magoamos, por isso que nos ressentimos, nos ofendemos, porque nós ainda somos armados, né? O melindre no movimento religioso destrói qualquer movimento religioso.
Eu achei que E era como só aqui, tem, não né? é só aqui então na E casa? como existe isso, Não meu é só Deus aqui do em céu. Ariranha? Então Ah, eu tem vou outros contar para lugares, vocês então. experiência de 400 espíritas e vou citar nomes aqui lá de Catandu. Brincadeira. Eu fiquei aqui, meu Deus. Meu Deus. Não, esse cara não sabe o que ele Meu está Deus. fazendo aqui. Olha os caras tudo parando aí na frente, É. né? Ô, pessoal, só Ou eles mandar vão perdoar, né? Não mandar sei. um abraço pro pessoal do Facebook aí que tá interagindo muito legal com a gente aí. Vamos falar, eu escrever e digitar eu quero, ó, que ganhamos esse livro do perdão que vem a calhar com o nosso assunto de hoje. No YouTube também? No YouTube também. Sim, Vai tá. sortear o livro aí, pode digitar eu quero. E lembrando que além do perdão a gente continua no nosso Setembro Amarelo, né? Sim. É, Estamos aqui todos lutando engajados. para vivermos, Sim, né, lutando contra o pela suicídio. vida. Exatamente. Muito bem. Legal. Bora lá. Posso dar uma ênfase nesse A sorteio? hora que você quiser. Aos nossos amigos que nos acompanham pelo YouTube, né? Facebook, nesse momento nós não estamos conseguindo acessar aqui no estúdio, mas os nossos amigos internautas pelo YouTube que desejarem participar do sorteio do livro Perdão, que o Amarildo está mostrando, o Júlio mostrou, é só escrever eu quero. Né? Eu quero. Mande uma Exato. mensagem, eu quero. Não tem problema que você more em qualquer estado do Brasil, né? Qualquer cidade, até para o exterior. Pode ser. A gente já Então mandou, pode, tem como. se tiver algum amigo do exterior participando também, eu quero. Se for sorteado, nós A gente enviaremos. A gente manda por faz FedEx. a gente Isso. manda faz A gente uma entrega vaquinha por e FedEx. manda. Né? Sem problema nenhum. A gente vai dar um jeito, sem dúvidas. E o queria perdão até liberta? lembrar- Perdão liberta, é uma forma liberta. E eu queria até lembrar de uma questão do Livro dos Espíritos, questão 886, que fala sobre a caridade e o amor ao próximo, que diz o seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos, eu gostaria que você comentasse depois também, Rubens. Os espíritos, para ver o nível evolutivo dessas entidades, para responder Allan Kardec e saber como Jesus entendia a caridade. E eles disseram como que Jesus. Então, assim, para ver como que nós ainda estamos bem- bastante pequeninos, né? Necessidade de desenvolver um trabalho aí árduo, né? Sem direito a férias por um longo tempo, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas, né? É isso, né, que É eles exatamente escreveram, isso, né? muito bem. Por favor, Olha, estudioso que da síntese, né? Oh, desculpa, Mas é exato. era para você Não, falar. não era. não era. Ela iria ler a Não, mas não foi nem ler a necessário. Achei que resposta. foi ótimo. Parece que foi tudo combinado. Gente, não foi. Você Perfeito, ficou com Rubens, raiva é dele, exatamente perdoa ele. isso. Essa síntese, Não me senti- dentro dessa síntese da compreensão aí de Jesus sobre a caridade, né? Jesus é o modelo, né? É Não a pode, referência. Então, o não perdão pode é uma- falar muito de Jesus aqui, tá? Porque senão ela chora. Mas Falou de Jesus, já enche os olhos de eu lágrimas. compreendo. Sou fã, sou fã. A gente precisa realmente. E se a gente não se emociona ao falar de Jesus, a gente não viveu. É brincadeira, Não que viu, a gente, não que a gente vai se emocionar e chorar chorar a esse ponto, né, de chorar todas as vezes, porque aí seria algum problema. Então, ela tem algum Mas- tipo de Emocional. problema. Mas falar de Jesus emociona. O meu pai, desencarnado em 94, ele, toda vez que ele ia falar de Jesus, ele ia às lágrimas mesmo, né? Mas Jesus entende a caridade dessa forma, benevolência, boa vontade, para com todos, para com tudo, né? Se nós formos pensar bem, a compreensão de Jesus não é só para com os seres humanos, é a natureza, Com que tudo. ele é o governador, né? A indulgência para com as faltas alheias, essa piedade, essa tolerância, dedicação, essa delicadeza no trato com as pessoas, né? Evitando a nossa impaciência, o nosso olhar crítico, o nosso olhar malicioso, né? Quando a gente pensa no contrário de tudo isso, é que quando a gente se coloca no lugar daquela pessoa, né? Muito bem. É esse chamado feedback, né? Nós precisamos nos colocar no lugar das pessoas. E o perdão, como que Jesus entende o perdão? Que coisa impressionante, é muito pouco, né? Ele não perdoou a mulher adúltera. Ele não perdoou Pedro, não perdoou Judas, porque ele não tem mais Não se necessidade. sentiu Ele já não se ofendido, sente não se mais sentiu- ofendido, né? Então,
Certa vez, quando Jesus estava para terminar os seus dias aqui na terra, próximo à prisão de Jesus, ele resumiu todos os mandamentos, que com Moisés eram 600 e pouco, mais 10, né, do decálogo. Depois Jesus falou que os 2 maiores mandamentos, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas um pouco antes dele ser preso, ele disse assim: um novo mandamento vos dou. Agora é um só. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Se nós compreendermos e começarmos a nos amar, é o perdão. Desnecessário, mas necessário na nossa condição, né? Que é realmente essa ideia de libertação. O banner que vocês colocaram para a divulgação do programa fala tudo, fala por si. Posso contar uma experiência? Certa vez, quando eu me iniciava ainda no Espiritismo, faz um tempinho. Um tempinho. Né? Uhum. Dá para perceber, né, pessoal? Eu estava dialogando com uma entidade, que o povo chama de obsessor, mas é um irmão, né, que não conseguiu perdoar, né, porque nós estamos numa condição que a gente se magoa e fica magoado mesmo por muito tempo e de uma maneira até irracional. Não adianta você mostrar para a pessoa, não é assim, fulano, olha, você se equivocou, nem foi intenção te ofender. Porque às vezes você se feriu, mas nem era intenção da pessoa te ferir. Né? É um assunto que tem que ser tratado também, né? Mas eu falava do perdão, a vibração daquele irmão estava muito enfermiça, muito adoentado mesmo, ele não se dava conta disso. E tudo que falasse para esse espírito, ele não aceitava. Né? E eu estava iniciando, né? Falei, Jesus, e agora, Senhor? Aí o espírito me ajudou, né? O próprio irmão equivocado me ajudou, sem querer. Me deu uma boa razão para eu perdoar, se referindo à pessoa a quem ele estava assediando, né? Aí os benfeitores inspiraram, claro, porque eu não tinha essa... Hoje eu poderia até pensar sim, mas naquela época não. Para que você se liberte. O espírito parou de falar, pessoal, parou de falar, deu uns segundos, começou a chorar. Eu estou sofrendo muito mesmo, eu estou preso, eu preciso me libertar. Acabou o diálogo, não precisou mais nada, a entidade foi socorrida. Libertar, a pessoa que não perdoa, ela não se dá conta de quem está sofrendo, na verdade, é ela, e às vezes sozinha. Às vezes aquele não feriu por querer, às vezes aquele que feriu já se arrependeu, aliviou-se do sentimento de culpa, né? Já procurou uma ocasião, uma circunstância para a reconciliação, mas eu não dei espaço, não dei brecha para isso. Então aquela pessoa já se libertou, né? Mas aquele que odeia, ele é o escravo e sofre. Já tivemos oportunidade de atender na reunião mediúnica espíritos com mais de 400 anos de ódio, de rancor, né? Ali o espírito se apresentando a caráter da época em que aconteceu a coisa. Já teve outras encarnações nesse período, mas a cada vez que desencarna, ele volta naquela mentalização, naquela monoideia. Olha o tempo que esse indivíduo está sofrendo, gente. As reuniões mediúnicas, elas mostram muito a necessidade do perdão. Na verdade, elas acaba se resumindo praticamente. Se nós já tivéssemos aprendido a perdoar, eu acho que a reunião mediúnica talvez nem, não sei se seria necessária mais, mas assim... Tudo resume-se ao perdão. Tudo. A gente se desvincular. Eu acho que às vezes a gente se colocando mesmo no lugar do próximo, né, que é a empatia, como o Rubens falou, e a gente admitindo que esse próximo, ele é tão imperfeito quanto a gente, ele está na mesma via de progresso com a gente. Então, empatia, eu falei errado, acho que eu falei feedback. Feedback. Não é empatia. Falei uma coisa pensando outra. Obrigado pela correção. não, mas não foi nem... Mas é empatia. Mas assim, na verdade, dá um feedback mesmo do que a gente está pensando. Eu acabei entendendo, assim, eu consegui colocar o feedback também na... Você para de corrigir o convidado, viu? Não foi isso, gente. Não vou desligar seu microfone aí, sua menina. Me desculpa. Desculpar e perdoar é a mesma coisa. Desculpar e perdoar é a mesma coisa.
Não, perdoar é mais profundo. Um dia eu falei mais assim, me profundo. perdoa. A pessoa falou, quem perdoa é Deus. Nossa. E justo Deus Meu que não perdoa, né? Nessa compreensão maior, né? E o livro dos Espíritos até fala essa questão também, né? Do perdão de Deus, que é diferente do perdão. Nossa, não tem nem O essa. perdão de Deus, posso falar do perdão de Pode Deus? falar do perdão Você de viu, Deus, por favor. o Rubens estava meio apreensivo no início do Olha. programa, né? Vocês precisam me passar se é um É que eu bate-papo? sou não, para Ele é muito conhecer, tímido, para gente, conhecer ó, o vocês formato, a dinâmica do programa. O momento espírita é de isso aí. entrevista. É né? isso aí, ó. A gente vai num papo descontraído, na hora que a gente olha no relógio, por exemplo, ó. É 8h40. Meu Meu Deus. Deus. É Mas assim olha, que eu funciona. quero citar duas coisas. Vou citar rápido. porque eu tô Não, tomando muito aqui tempo. nós vamos. O perdão de Deus, posso falar de mim, né? O Claro. perdão de Deus para comigo é o seguinte: eu já errei tanto no passado, né? E nessa encarnação também. Um amigo espiritual certa vez me disse assim: olha, você errou muito no campo da palavra e dentro da religião, né? Deus perdoa, vai me perdoar por conta de toda essa falha na religião, usando da religião e falando asneiras, né? Palavras chulas, passando conceitos equivocados. Deus me perdoou, dando uma nova oportunidade. Na mesma área, estou falando bem, eu não faço bem. Eu sempre comento com os amigos, falar não é tão difícil. Eu leio, preparo, estudo, depois de 30 e tantos anos, a gente acaba falando. Mas fazer é mais difícil, praticar o bem. É o exercício continuado. Então, essa oportunidade que eu estou tendo aqui, e acredito que posso colocá-los na englobado, é o perdão de Deus. O perdão de Deus é a oportunidade de renovação. Porque não tem céu nem inferno no sentido teológico. Né? Então, nós construímos o nosso céu interno, segundo as palavras de Jesus, aproveitando dessas oportunidades. E a outra coisa, a segunda coisa que eu gostaria de comentar, me interrompa, Júlio. Não, se quiser aí, viu? Jamais farei isso. É a questão da pessoa ter dificuldade em perdoar. Tanto o encarnado como o desencarnado. Né? O desencarnado que não perdoa, como você bem disse, é uma lição para nós. Todo mundo deveria assistir a uma sessão mediúnica e ver o sofrimento de um desencarnado que não perdoou. Né? É muito mais terrível do que um de nós aqui no corpo que não perdoa, porque lá você não tem o corpo que canaliza. Mas a grande dificuldade nossa em perdoar, e vocês sabem disso, né? É por acreditarmos ainda, por falta de conhecimento espiritual, ignorância nesse sentido, né? Ignorância moral, que é de todos nós ainda, acreditar que se eu perdoo, a pessoa fica livre, na boa, e eu que fui lesado. Né? Além da libertação, eu serei feliz porque estarei livre. E deverei entender sempre, meus amigos, companheiros aqui no estúdio, os amigos, né, da rádio, da internet, que eu perdoando, eu me liberto e que eu perdoe o quanto antes, né? E aquela pessoa que me lesou, aquela pessoa que feriu, uma pessoa, um grupo de pessoas em uma cidade, um político, por exemplo, que lesou uma comunidade, uma canetada de um político que compromete a vida de uma nação, né? Essas pessoas, mesmo que sejam perdoadas pelo ofendido, essas pessoas terão que acertar-se com a lei de justiça, a lei de Deus. Porque eu não firo a Thaís, eu não ofendo o Júlio, eu não prejudico a Pri. Não, eu estou mexendo com uma lei. Deus não tem privilégios e preferências. Ah, você ofendeu o Júlio, você vai ver comigo. Acho que Deus faria. Deus não castiga por nada, não existe essa linguagem divina. Né? Mas todos nós temos que nos acertar com a lei. São leis. Se eu passo o semáforo fechado, vermelho, eu vou me acertar com a lei. Né? Não é com o guarda que canetou, nada. É com a lei. Tem uma lei que eu tenho que respeitar. A lei orgânica, como demais, é uma lei. Né? Fica igual o Júlio. Você come demais, fica igual o Júlio. E lembrando da passagem de Jesus, Rubens, eu queria lembrar mesmo dela, quando ele diz para a gente se reconciliar, né, com o nosso próximo, enquanto a gente está caminhando com ele, né, para que a gente não se entregue ao juiz, me ajuda a lembrar, e que o juiz, ao ministro da Justiça, porque a gente vai ser preso,
vamos dizer assim, Sim. e a gente não vai sair dessa prisão enquanto a gente não pagar o último ceitil. Acredito que seja essa, né? Mas assim, é reconciliar com ele enquanto a gente estiver caminhando ao lado dele, porque depois vai se agravar ainda mais. E nós somos, acho que o único animal que tem consciência de que vai morrer, mas a gente vive como se a gente fosse viver eternamente aqui. E aí, em 20 minutos, tudo pode mudar, né? Então, a gente acaba deixando para depois, a gente acaba dando ênfase, talvez, ao nosso orgulho. Eu acho que seja esse o impedimento maior aí do não perdão, né, Rubens? Porque quando o reconciliar depressa, rapidinho, ó, já, né, que você fique magoado o menos tempo possível, o menor tempo possível. Porque se eu tenho um problema com você, uma desavença, e de repente eu ou você desencarne, nós ficamos com esse atrito, né, aí a coisa complica. Porque o morto, o desencarnado, ele poderá não perdoar, não, e vai alimentar aquela mágoa. Poderá te procurar, que é o caso que nós citamos, né, e passar a ser um chamado obsessor, um espírito que está tentando ajustar as coisas, né? Você me ofendeu, tal. Então, reconcilia-te já, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a pouquinho, né? É diferente daquele ditado, morto cão, acabou o veneno, né? Não, o espírito continua vivo, nós somos imortais. Então, reconcilia-te já, porque senão você vai ser entregue ao juiz. Quem é o juiz? Não haverá um juízo um dia, juízo final. O juízo final pode acontecer no momento da minha desencarnação. Pode acontecer agora, sabe? Então é o momento em que minha consciência me aponta, né, os meus males e eu faço uma avaliação, né? Isso é o juízo. Então, entregue ao juiz é a própria consciência. A lei de Deus está escrita na nossa consciência, segundo as orientações do codificador. E ao ministro da Justiça, onde ficaremos presos, tal, é exatamente a nossa encarnação, né? Nós ficaremos presos em existências físicas até que nos corrijamos, até que aprendamos a amar. Amar como Jesus nos amou, né? Um novo mandamento vos dou. Não adianta. Ou a gente entra na linha, como dizia a Dona Maria lá em Tabapuã, do Centro Espírita Barão do Rio Branco, anos atrás. Ou entramos na linha ou entramos na lenha, né? É a encarnação. Eu reencarno, desencarno, reencarno de novo, até que eu aprenda não a tolerar a minha esposa, ou meu marido, que é um chato, não, até que eu aprenda a amar. O Rubens, eu queria que você falasse um pouco pra gente das consequências do não perdão. Porque a gente pode decidir, a gente pode ouvir falar sempre, né? E a gente tem até a questão de assim, falar é fácil, né? A gente fala, falar é fácil, mas a gente tem que lembrar que Jesus não falou somente que a gente tem que perdoar, embora ele tenha falado muito, né? O perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, em várias passagens ali, Jesus sempre nos fala a questão do perdão. Mas o maior exemplo de perdão que ele deu, ele exemplificou, foi na cruz, quando ele pediu para que Deus nos perdoasse, né? Perdoem, porque eles não sabem o que fazem, não é mesmo? E quando a gente fala essa questão, é muito fácil falar, né? A gente fala, é tranquilo falar, mas na verdade, existe uma consequência do não perdão também, né? E eu queria muito que você falasse pra gente que consequência é essa. Nós já até alinhavamos aqui alguma coisa, né? Certo. É o fato de eu estar escravo, Sim. né, sofrer, ter enfermidades Sim. diversas, enfermidades físicas mesmo, né? Atentar contra a vida do outro, porque eu acabo sendo mais cruel do que aquele que me feriu muitas vezes, e isso acaba se entranhando de tal forma que sofreremos de ambos os lados, como consequência de tudo isso, causando reencarnações juntos por muito tempo, onde nós teremos problemas em família, onde nós teremos reencarnações complicadas. Agora, você quer tocar em algum ponto em particular? Não, seria basicamente isso Então, mesmo. as consequências Porque a gente falou são- realmente da culpa, a gente falou da Isso. mágoa e tal, mas assim, no sentido de que isso vai nos ferir e nos trazer doença muitas vezes, né? Porque a gente Totalmente, desencadeia algumas totalmente. doenças e a E gente não olha, sabe de onde vem. E isso- às vezes é do não perdão, né? E surpresas problemáticas. Porque é muito comum um obsessor, e isso pode acontecer
aqui entre nós também, os encarnados. Porque nós somos espíritos, tanto encarnados como desencarnados, a nossa essência espiritual. Eu não sou Rubens, eu não sou corpo. Né? Então, o que acontece? É muito comum espíritos que estão assediando por conta própria ou comandados por líderes obsessores do plano espiritual, num certo momento se darem conta de que aquela pessoa que eles foram mandados a perturbar, a incomodar, eles sentem alguma coisa diferente, não reconhecem o corpo novo, mas se dão conta depois pela vibração de que era um ente querido de uma outra encarnação. Às vezes foi filho, às vezes foi uma mãezinha. Fala, meu Deus, eu estou prejudicando. Até nesse ponto se faz. E aqui na Terra, às vezes eu guardo uma mágoa, um ressentimento ou uma bronca, por mais leve que seja, de uma pessoa sem conhecer. Não fui com a fachada. E pode ser que daqui a pouco eu descubro que esse indivíduo é meu irmão por parte do pai que teve lá um caso. Vocês já viram coisa desse tipo? Né? Bem Então, surpreendentes, né? Casos... Então a gente já de antemão, antipatia gratuita dito, né? Mas assim, se a gente fosse ver, é só problemas, consequências do não perdão, do ódio, do rancor, do desejo de desforra, é só enfermidades de ordem física, porque quando eu vibro ódio, quando eu vibro não perdão, eu estou comprometendo todo o fluxo de energia dos meus centros de força. Nós estudamos isso em André Luiz, particularmente, né? Escrevendo através de Chico Xavier. Então eu descompenso, e aí eu vou tomar passe no centro, faço uma oração, melhora, dali a pouco eu volto a pensar naquele problema que a pessoa me magoou, descompenso tudo novamente, até que num dado momento, esse desarranjo vibracional, energético do meu corpo espiritual, dos centros de força, acaba somatizando, transferindo para o corpo. Até então, eu vou aos médicos, não estou bem, vou ao psiquiatra, terapias diversas, e ninguém encontra nada. Não tem exame mas chega uma hora que vai aparecer. Um câncer, por exemplo, o não perdão gera um câncer de mama, já está falado sobre isso, né? Não é só o fumo que gera um câncer no pulmão, a bebida, no fígado, no pâncreas. Não, os meus sentimentos desatinados, se eu posso falar assim, vão me promover doenças. E o outro, né, que me feriu e que já se arrependeu, eu não dei chance, mais uma vez, citando isso daí, né, que já está em outra, já passou disso e tal, está muito bem, obrigado. E os obsessores dizem muitas vezes, ele está aí no bem bom, olha lá, está bonito, tem dinheiro, tem casa boa, tem família, e eu estou aqui ainda desse jeito, nem renascer eu consegui. Aí a gente pergunta para a entidade, né? O que você fez para ter o que ele está tendo? Ele se arrependeu, né? Então nós precisamos criar condições para que Deus, na sua misericórdia e no seu perdão, entre aspas, nos favoreça com uma nova oportunidade. Você sabe que é muito difícil, a gente fala a questão do que é difícil perdoar e realmente é difícil perdoar, né? E como que a gente faz isso, Rubens? Porque a gente percebe que os espíritos, eles tentam sempre nos dar, não são formulinhas prontas, mas sempre alguns meios, assim, de olha, tenta vir por esse lado, tenta, né? Meios práticos, vamos dizer assim, né? No caso do perdão, como que a gente consegue fazer isso? Qual seria o começo? O que a gente precisaria começar a fazer? Se é que existe alguma... Não, eu acho que mais assim, uma orientação, né? Porque ele fala, eu não consigo perdoar, pronto, eu não sou capaz, mas eu acho que todo mundo é capaz, né, de perdoar. Comece. Perdoando. Comece a perdoar. Não tem jeito, é uma escala, é uma escada. Isso é muito do ser humano também, né? Então, o perdão acho que vai de encontro também com a evolução. Como que você vai perdoar se você não está preparado para esse tipo de coisa? Né? Se um cara deu um tiro no teu pai, no seu irmão, enfim, então é uma questão de... Em 1900 e... faz tempo, não me recordo, agora me fugiu o ano. Talvez, nossa, vocês são muito novos, vocês não vão lembrar disso. Mas uma jovem mãe, posso contar um casinho rápido aí? Pode. Dá tempo ainda? Adoro Jovem casos. mãe entrou num banco Itaú, numa cidade satélite lá de São Paulo, para abrir uma poupança para a criança que estava com quase um aninho de vida, né?
na agência do Banco Itaú. De repente foi anunciado o assalto. E a criança se assustou, todo mundo quieto no chão, e a criança não parava de chorar. E aí o assaltante apontou o revólver para a criança, faz ela parar de chorar, senão eu mato. Aí a criança com o revólver, um estranho revólver, Aí que ela chorou ele mais, né? matou a criança e a mãe. No dia seguinte, está no jornal, pode pesquisar, que está na Mas internet. eu acho que eu já ouvi essa aí, história, assim. No dia seguinte, o velório das duas, no velório, né, quase no horário de enterro, o repórter foi lá, porque é um caso, né? E o marido e pai estava jovem também, né? 20 e poucos anos, sereno, sabe? Sereno. Claro que sofrendo, porque não pode ser diferente. E ele, né, foi ali, conversou, não é coisa para a gente odiar, tal. Foi. Aí descobriu-se, em pouco tempo, que esse indivíduo, o marido, o pai, né, que perdeu a esposa e a filhinha de quase um ano, né, no mesmo instante, estava indo ao presídio, porque eles conseguiram, do grupo conseguiram prender vários, mas o assassino estava preso. Ele ia ao presídio conversar com o assassino da sua esposa, e aí a imprensa procurou novamente aquele jovem pai, viúvo e tudo mais. Como que você faz isso? Né? Explica para nós. Olha, eu venho aqui, sabe por quê? Porque ele fez isso que fez, matou minha filha, matou minha esposa, porque ele não conhece a Deus. Né? Então eu venho aqui para apresentar a Deus para ele, para que ele não faça mais isso, para que ele não fira mais um lar e ele também não se prejudique. Era um jovem pai católico, né, que estava ali levando a mensagem divina, porque ele não via aquele assassino como um assassino. É alguém que não conhece Deus. Então, vai saber como foi a vida desse assassino, vamos colocar assim, na sua infância, a educação, os pais como trataram, será que ele teve um lar? Será que teve uma família? Então nós precisamos aprender a perdoar, começando a perdoar se colocar no lugar do outro. Sabe? Não é fácil, eu não sei como que eu me comportaria, né? Porque eu tenho a teoria, eu nunca vivi uma experiência muito longe disso daí, tá? Mas essa é a lição. Se no momento em que ocorrer eu não experimentar a orientação evangélica, eu não serviu de nada para mim. Nem o evangelho, nem o espiritismo. Aquele rapaz católico, ele utilizou-se da mensagem do evangelho e fez uma diferença. Muito lindo, eu adoro histórias, porque realmente prende, né? E você fica, ilustram. E a gente vê a teoria na prática. Vai direto ao ponto que a Uma gente expressão quer chegar. maior do que isso, de perdão, né? E aqui, né, no nosso legal. tempo, com Sim, pessoas sim, próximas, então eu acho E ele muito vive até bacana hoje. trazer. Faltando 5 minutinhos para o término, Nossa. nós estamos sem internet, já caiu a câmera aqui, né? Mas a Pri está acompanhando aqui pelo Facebook Ju, dela. Eu posso fazer a leitura da mensagem, que nós não fizemos no começo, mas é porque eu queria fazer de um livro que fala sobre o perdão. Não pode. Não dá tempo? Eu não te perdoo por isso. Não, tô brincando. Quando Pare, ele fala não, para fica que eu fora. volto, eu falo volto assim. e puxo o seu pé. Posso ler? Vai. Diz assim, é uma mensagem de meio. Perdoa, sim? O desconhecido passou de carro enlameando-te a veste, como se toda a rua lhe pertencesse. A gente já xinga um cara desse a hora que passa, né? E ela diz assim, compadece-te dele, corre desabalado à procura de alguém que lhe socorra o felinho nos esgares da morte. A gente não sabe muitas vezes o que está se passando com o outro. E aí diz assim, linda mulher, que pérolas e brilhantes enfeitam, segue a teu lado, parecendo fingir que te não percebe a presença. É o que a gente chama dos metidos, né? Olha, metido, nem olha para mim. Tem o reis na barriga, Os minha reis. mãe dizia. Compadece-te. Ela tem os olhos embaciados de pranto e não chegou a ver-te. A empatia, né?
que a gente precisa exercitar. Jovem, admiravelmente bem posto, cruzou contigo, endereçando-te palavras de sarcasmo e de injúria. Compadece-te. Ele tem os passos no caminho do hospício e ainda não sabe. E nós muitas vezes poderíamos ser instrumentos para mudar talvez ou ajudar esse irmão, e a gente acaba tendo uma reação, não sei, diante de orgulho, diante de uma... Né? Exato. É o instrumento que a espiritualidade estaria usando naquele momento para o socorro a essa pessoa. O amigo que mais amas negou-te um favor. Tipo você que me negou um favor hoje, a hora que eu me... Você nem pede, pai. Nossa, eu te peço. Hoje você tá no céu, porque você faz um monte de favor para mim. O amigo que mais amas negou-te um favor. Compadece-te. Não lhe vês a dificuldade encravada no coração. Companheiros do mundo, estarão contigo, notadamente no lar, onde guardam os nomes de pai e mãe, esposo e esposa, filhos e irmãos. Muita vez levantam-se de manhã, chorosos e doloridos, aguardando um sorriso de entendimento, ou chegam do trabalho, fatigados e tristes, esmolando compreensão. Todos trazem consigo aflições e problemas que desconheces. Ergue a própria alma e auxilia sempre. Indulgência para todos, bondade para com todos. E se algum deles te fere diretamente a carne ou a alma, não levantes o braço ou a voz para revidar. Busca no silêncio a inspiração do Senhor. E o Mestre, como se estivesse descendo da cruz em que pediu perdão para os próprios verdugos, te dirá compassivo: perdoa sim, perdoa sempre, porque em verdade, aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. Muito bem. Judas não sabia o que fazia, né? E perdoou, teve oportunidade, séculos depois, de ajustar-se. Né? Se você tivesse lido essa mensagem no início, opa, estou meio fora. Se tivesse lido essa mensagem no início, meio, coisa extraordinária, eu não ia falar mais nada. Né? Não ia ter programa, né, Rubem? Não. Cara, ó, é com muita tristeza no coração que eu tenho que anunciar que falta apenas 1 minuto para a gente terminar esse programa. Um programa que a gente fez totalmente diferente, né? Com transmissão estendendo para mais pessoas, exatamente. Né? Que bom, espero que a gente tenha atingido muita gente. Não deu nem para interagir com o pessoal da internet hoje. A Pri ficou aqui, mas não deu para ler perguntas, respostas, comentários. Vocês me perdoem, tá? Mas depois a gente pode, mas se o Rubens... Mas o culpado é o Rubens, que não deu Não, tempo. o culpado é o pouco tempo que temos, sim, né? Se for ver, rápido, se você até puder, até vou te pedir isso, na verdade, se tiver perguntas em comentários, esse vídeo ele fica depois no Facebook, né? Sim. A gente puder responder essas perguntas depois, porque às vezes foram perguntas aí que, poxa, se perguntou, precisa interagir, porque às vezes necessita. Sim. Então, se a gente puder fazer essas respostas depois, sem dúvida. puder me ajudar nesse sentido, e nos ajudar, puder colaborar, já te agradeço. Né? Não porque você não tem competência para responder. Não, mas você é a pessoa, hoje você é a pessoa certa aí para responder, né? Já Então, vai rolar o sorteio aí do livro. Lembrando que a gente tá falando aí esse mês do Setembro Amarelo, ó. Gente, site do CVV, vamos repassar. Lembrando, qualquer semelhança é mera coincidência, que esse bonequinho e eu, tá? Você nunca está sozinho. Vamos levar isso pra frente e fazer o ano amarelo, não só o mês amarelo, tá? É muito importante a gente... E o telefone, Júlio? Do CVV. O telefone do CVV? 188? 188. Muito Tem bem, um chat bem também para conversar na Sim. internet, né? Eles têm muitos voluntários com vontade mesmo. São voluntários, são pessoas que se dispuseram do seu tempo para ajudar pessoas que, no desespero, muitas vezes... Em nome do amor. Em nome do amor. Exatamente, Então, do amor à vida. Parabenizando a todos esses voluntários que cheguem a nossas Exatamente. boas vibrações para que continuem nesse trabalho. E liguem, se precisarem de ajuda, não hesitem, 188. Exatamente. Né? Temos uma indicação do livro Sim. com Rubens. Exato, a indicação do livro, por gentileza. Você quer Rubens. colocar aí, Júlio? Por favor. Mostrar que ali o marido tá trabalhando ali.
as bem-aventuranças e outras belezas espirituais. Esse é um lançamento, como eu comentava com a Thaís, né? Lançamento do André Luiz Peixinho. O Peixinho, ele é muito conhecido no Nordeste todinho, né? Que ele é presidente, inclusive, da Federação Espírita da Bahia. E esse livro, lançamento agora esse mês, né? E ele trata das bem-aventuranças e outras belezas espirituais, como diz. E o pessoal que está avaliando para clube, adotando, o pessoal que tem adquirido a obra, feito uma leitura, diz em respeito, com todo o respeito por todas as obras no assunto, mas a maneira como o Peixinho está tratando as bem-aventuranças é muito interessante, profundo, mas ao mesmo tempo né, de coisa básica do nosso dia a dia, é a nossa vida. Então vale a pena conhecer as bem-aventuranças e outras belezas espirituais. A obra, inclusive, né, ela tem nas laterais de cada página, acho que não dá para ver, né, não é dicionário, mas algumas palavras que não são do nosso cotidiano, né, na lateral tem o sinônimo. Então facilita a leitura, você não precisa abrir dicionário. Por exemplo, ancestrais, as sucessivas gerações das quais descende um indivíduo. É isso mesmo. Conviva, pessoas que participam como convidado de um banquete, comemoração ou festa. Enclausurar, fechar-se em cima. Cara, muito legal. Muito legal, muito legal. Mostra pra Mas a gente câmera aí, precisa realmente de um dicionário. A gente fica com o celular do lado quando está lendo o Exatamente. livro, né? Não sabe uma palavra, corre lá. É um livro da editora Intervidas, né? E que tem o hábito, né? Como a Thaís lembrou-se muito bem do diretriz de segurança e tal, de colocar esses sinônimos. Muito bom, muito muito boa bom. indicação. Inclusive falamos aqui, né? Você citou a questão do bem-aventurados misericordiosos, né? Isso. Falamos sobre Ó, eu Muito queria só mandar um abraço aí, um beijão pra Silene, pra Clementina, pra Tati, pro Claudinei, pra Lilian Carlos, pro Daniel, pra Carol Vila, Vanessa Torres, Sônia de César. Pessoal, cara, muito bom. Obrigado por vocês estarem interagindo com a gente. Na segunda-feira aqui na Casa Espírita de Ariranha, Caminho de Luz, a palestra com o Jefferson Paulucci, Catanduva. O tema é o Poema da Vida. Inscrevam-se no canal do YouTube, Programa Espírita Caminho de Luz. Curtam na nossa página do Facebook, Programa Espírita Caminho de Luz. E o convidado da semana que vem de sexta é o Rodrigo Durigon. Rodrigo Durigon, lá de Rodriguinho, Catanduva. É, ele Semana que vem. Nossa, que legal. Muito Já legal. esteve com você, eu cheguei até a assistir. Nossa, o Rodrigo Com é a um Lília amigo também muito já querido. esteve. Vamos fazer o sorteio do livro, Vamos fazer o criancinhas. sorteio do livro. Vamos lá, Eu sou Priscilinha? rápida, Eu trouxe umas plaquinhas aqui, mas não... Meu nome é Rubens Silvestre, viu? Você anotou o nome do Rubens? Melhor. Eu quero. Ó, quem vai sortear? Amarildo que A vai Marildinho sortear? vai puxar um Vamos lá. nome. Coitado do Amarildo. O Gente, a Amarildo- posição Quero ver se dele. ele Você faz gosta pilates? Não, tô fazendo. Entendi. E a ganhadora é até uma Piedade que Thelma. pagou direitinho o carnê do baú. Até uma Piedade vai ganhar o livro do Biel da Casa Própria. Parabéns, Thelma. Que legal. Faço- Jariranha, É de Ariranha. É de Ariranha. Ah, assim. é? Ela sempre faz gente É. aqui Ficou também mais no barato o programa. frete, hein? Aí, ó, né? A gente vai entregar em mãos mesmo. Vou retirar a nossa câmera daqui, porque hoje, que não é hoje, que é já, esta linda criança estará fazendo aniversário. Que legal. Parabéns pra Parabéns, você. meu amor. Tudo de bom, A felicidades. vermelha. Que Jesus te abençoe sempre. Continuamos sempre nessa pegada louca que a gente tá. Porque a nossa vida está muito corrida, porém muito gostosa. Parabéns, Pri. Parabéns, Pri. Felicidades, muita luz. Vestido um abraço. Muito bem. E quem vai fazer a prece final é o... Rubens. Bora, Todo mundo Rubens. votou e por unanimidade será o Rubens. Percebi. Vamos Por orar. favor. Gente, muito obrigada, viu? Desculpa só antes de não agradecer. Obrigada, Rubens. Mais uma vez, muito obrigada mesmo por você ter vindo. E já vamos marcar a próxima, porque você está convidado novamente. Por favor. Tá? Eu Já perdeu agradeço. a timidez? Já relaxou até Já demais, né? relaxou? Tá tudo A certo. minha gratidão. Poder falar de Jesus e da doutrina espírita
embora a minha pequenez, né, fragilidade do conhecimento, mas a gente está aí imbuído de bom propósito e agradecendo a Deus em primeiro lugar, a vocês, a essa equipe amiga, né, Casa Espírita, Caminho de Luz, né, que sejam abençoados. Muito obrigado mesmo. Obrigado por ter vindo, Rubens. Foi muito legal o programa de hoje, foi muito produtivo, né? Ao pessoal da Rádio Nova Era, que abriu esse espaço maravilhoso pra gente. Ao Amarildo, que está se contorcendo ali. A nossa aniversariante do mês. Muito obrigado ao pessoal do Facebook. Valeu. Obrigado mesmo, de coração. E vamos continuar nessa luta aí do Setembro Amarelo, que vale a pena demais. Vamos lá, Rubens. Vamos orar. Amigo Jesus, na alegria íntima, por este encontro de amigos, de irmãos, aqui em Ariranha, nesta região, no Brasil e no mundo, proporcionando a todos nós esta reflexão educativa dos pensamentos para conduzirmos as mãos que devem agir segundo os teus ensinos, Senhor, de fraternidade, de doação, de amor e de perdão. Ajuda-nos, Senhor, a tratarmos as cardiopatias da alma, tornando o nosso coração espiritual fraterno, acessível. Sustenta-nos, Senhor, para que façamos a correção das nossas vistas espirituais, para que enxerguemos os irmãos que caminham conosco, às vezes ao nosso lado, precisando de um aconchego, de um minuto que seja de atenção. Enfim, Senhor, seja conosco para conseguirmos, aprendendo teoricamente o que o Senhor nos ensina há tantos milênios, vivenciar. Obrigado. Vozes de Luz. Você ouviu? Programa Espírita Vozes de Luz. De volta na próxima sexta, a partir das 8 da noite. Vem com a gente se iluminar.